Outro dia recebi um comentário de uma pessoa, e ela utilizou na descrição de como achava meu comportamento, usou uma palavra, resiliência. Nunca tinha ouvido falar dessa palavra, resiliência. Que raio de palavra é essa? O que quer dizer? Eu falei, isso aqui é insulto? O que será isso? Aí eu procurei na internet o que quer dizer resiliência e compreendi, achei maravilhoso. Resiliência acho que substituía com vantagens aquela expressão tal qual surgiu das cinzas. Fênix, tal qual surgiu das cinzas, ou seja, total destruição, perdido, morreu. No entanto, conseguiu encontrar forças para ressuscitar, para voltar à vida. Ou seja, por mais violenta que sejam os acontecimentos, temos que ser tal qual Fênix, ressurgir do que sobrou das nossas desgraças. Não gosto muito desta palavra, mas é mais ou menos isso. Juntar o que sobrou de tudo isso e nos refazermos. Tem uma outra coisa também, escorpião, o animal escorpião, sou do signo de escorpião. A maioria, não todos, mas a maioria dos simpatizantes do ocultismo são de escorpião, tem ascendente em escorpião. Judas Iscariotes, o tal que traiu, dizem ter traído Jesus, Da Vinci disse que ele era de escorpião. Escorpião quer dizer renovador. Aquele que destrói para renovar. Ou seja, Judas Iscariotes, nas Escrituras, Jesus comentava que alguém o iria trair. Então Jesus sabia que tinha alguém entre eles que iria fazê-lo. E Jesus sabia até quem era. Não duvido disto. Ele, visionário do jeito que era, sabedor das coisas, não ia saber que iria acontecer isso, que aliás as Escrituras antes de Jesus diziam que viria o Messias, ele, e seria traído por um de seus seguidores. E Jesus falou várias vezes. E Judas estava lá, Judas Iscariotes estava lá exatamente para isso, para destruir, entre aspas, destruir Jesus, para que o cristianismo ressurgisse. O cristianismo ressurgiu. O cristianismo não deixou, não morreu. Iria morrer. Jesus ficasse lá e poderia viver sua vida pública até o fim dos dias e ninguém iria lembrar dele, como já aconteceu com muitos. No entanto, ele foi designado que ele deveria morrer, entre aspas, no meio, quando estava no auge, que é o que acontece com a maioria das pessoas, dos ídolos atuais, falando um pouco de pessoas um pouco menos gloriosas, todos que morrem, todos os grandes que morrem no topo, são mártires, são inesquecidos, e Jesus iria ser esquecido, por isso ele deveria ser morto no meio, bem no topo de sua glória daquele momento. E Judas Iscariotes seria o renovador, o escorpião. Pois bem, resiliência é isto, juntar os cacos do que sobrou da gente depois de uma tragédia em nossa vida, juntar os cacos, refazer nossa existência, refazer nossa cabeça. O que eu digo sempre, o sofrimento e lágrimas são melhores professores do que a alegria, do que o sorriso. A alegria e o sorriso nos faz bem, a felicidade nos faz bem. Agora, quem nos faz crescer é o sofrimento, é as desgraças da vida que nos faz sofrer. Eu digo isso com conhecimento de causa.
É as desgraças da vida que nos faz crescer. E quanto mais violentas, mais sem saída, mais destruidoras as situações, mais adquirimos força, adquirimos poder. Não sabemos nem de onde. Não temos mais poder, não temos mais força física e emocional. Não temos poder, não temos força para mais nada. Nos entregamos ao ponto de dizer: estou fazendo tudo o que eu posso. Se eu não conseguir mais do que isso, és testemunha de que eu estou nos meus últimos suspiros, meus últimos instantes de algum poder, de alguma condição de realizar. Eu falo isso de experiência própria. Não havendo mais solução, não havendo mais saída. São situações em que o mundo, este plano, não nos colocou exatamente nesse plano, não nos colocou naquela situação. É assim, nos colocou nessa situação, mas não tem a solução neste plano. Então não é uma solução propositadamente engendrada por este plano, é engendrado pelo astral superior, alguns diriam astral inferior e o demônio e o caramba, mas não é engendrado pelo astral superior para nos fazer crescer. Então, o fênix que ressurgiu das cinzas é o aprendizado novo, é o vinho que se esgotou no odre e é colocado novo vinho, é a ida ao fundo do poço para ressurgir novamente. É a águia, que eu ouvi contar uma vez a história. A águia, quando está velha, não consegue mais comer, ela entra numa caverna, bate o bico até quebrar, cai o bico, renasce outro bico, aí ela começa a trocar todas as suas penas, ressurge maravilhosa depois de algum tempo, ressurge maravilhosa, tal qual o fênix ressurge das cinzas, tal qual o escorpião, que quando se vê perdido, sem saída, vira seu ferrão contra a cabeça e se mata. É o autoflagelo. Não, ninguém faz isso de propósito, ninguém se maltrata, tenta se matar. Ninguém tenta se matar. Não é autoflagelo. É o destino, talvez combinado. Aquilo que nós combinamos antes do útero. Aquilo que nós combinamos que teríamos de passar. Aquilo que nós combinamos que teríamos de aprender. E só através de lágrimas e sofrimentos é que nos aventuraríamos a essas descobertas. Talvez se não sofrêssemos, não iríamos atrás de desvendar algo, não iríamos atrás de saber algo, continuaríamos sofrendo, continuaríamos vivendo com aquele problema, a vida inteira, não íamos aprender nada, porque aquele problema simplesmente está lá e não está incomodando, que muitas vezes acontece, temos um problema que não nos incomoda, mas quando é um problema para o aprendizado, esse problema nos pega de tal maneira que não há saída, uma saída aceitável, condizente, uma saída palpável. Não encontramos uma saída e ninguém pode nos mostrar essa saída e nem nós vemos essa saída. Então fiquemos à beira do caminho vendo tudo isso passar. Temos que nos resguardar, deixar todos os problemas, tudo acontecer, o mundo desmoronar em cima de nós, deixar o mundo não existir mais em nós, para que possamos juntar uma força que não tínhamos, juntar uma força que não tínhamos e ressurgir com nova maneira de pensar, com nova maneira de entender, de se entender, com uma nova forma de compreender a existência até mesmo de Deus,
em nós. Resiliência, não conhecia essa palavra, não sabia se era um insulto ou não. Fui ver e percebi que é o que eu estou fazendo, que é o que eu passei, que é o que todos têm de aprender a fazer. Sofrer. Sofrer não tem como, mas ter a certeza que no momento certo irá conseguir encontrar força interior para voltar à vida. Não fazer nenhuma besteira, estar nos piores momentos, pensando até numa grande burrada, mas ter certeza principal, fé, algo parecido. Ter uma certeza principal que mesmo não existindo mais como ser humano nesse plano, de algum lugar vai surgir uma força interior, uma força superior ao que era antes, uma força muito mais grandiosa, maravilhosa do que era antes desse naufrágio interior, pessoal, emocional, financeiro, todas as áreas. Resiliência que eu consigo interpretar é mais ou menos isso. Tenhamos resiliência, tenhamos fé. Nada vai nos acontecer que não mereçamos. E nada vai nos acontecer que não possamos carregar, suportar, sobreviver.